Nós vamos conversar ao vivo, em áudio e vídeo aqui no Jornal Gente, com o Dr. Carlos Carvalho, que é professor da USP, diretor da Divisão de Pneumologia do INCOR, da Faculdade do Hospital das Clínicas, né, da USP, e também, né, o coordenador aí que foi chamado como consultor para protocolos de atendimento de pacientes com Covid em unidade hospitalar pelo Ministério da Saúde. Doutor Carlos, obrigado por nos atender aqui, conversar um pouco com os nossos ouvintes. O que vai mudar no protocolo para quem tem Covid e está internado num hospital? Vai haver alguma mudança? Qual é a recomendação que está sendo feita nesse momento? Bom dia para o senhor. Bom dia. Esse protocolo, ele visa a uniformizar o atendimento dos pacientes Covid no Brasil. Ele não é um protocolo que impõe um tratamento, ele simplesmente, com a reunião das associações médicas, das sociedades, é um grupo bastante grande de profissionais que estão envolvidos com o atendimento do Covid em cada uma das áreas. Nós reunimos todos esses profissionais, ao invés do Ministério sugerir um tratamento dos municípios, do Estado, da Sociedade Médica de Terapia Intensiva, de Anestesiologia, cada um fazer uma proposta, nós reunimos todo mundo e estamos fazendo uma proposta única e apresentamos isso para o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde vai implantar isso para apoiar os médicos que estão atendendo na ponta, para eles poderem aplicar um tratamento mais uniforme e consensual entre todos os envolvidos nessas múltiplas especialidades que estão atendendo esses pacientes Covid. Doutor Carlos Carvalho, o senhor falou nós, né? O grupo está. Quem faz parte desse grupo que vai criar esse protocolo? Bom, é um grupo bastante grande, tem instituições renomadas como a Associação Paulista de Medicina, a Academia Nacional de Medicina, e tem representantes de hospitais, os ditos hospitais de excelência que trabalham junto ao SUS, junto ao Ministério da Saúde, num programa grande chamado PROAD, que tem 6 hospitais no Brasil inteiro. Esses hospitais participam e participam as sociedades. A Associação de Medicina Intensiva Brasileira, a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a Sociedade Brasileira de Medicina de Urgência, tenho medo de esquecer alguém, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica. Então, é uma série de sociedades que indicaram profissionais que estão fazendo parte desse grande grupo e estão discutindo. Os 2 protocolos que nós já entregamos para o Ministério da Saúde foi um protocolo que orienta o uso racional de oxigênio, orienta como podemos aplicar as técnicas de oferecer o oxigênio para os pacientes que estão com falta de ar de uma maneira racional, sem desperdício. Orientamos como colocar o paciente numa máscara de oxigênio, numa ventilação não invasiva, como nos casos mais graves proceder uma intubação com a maior segurança para a equipe médica, para a equipe de saúde e para a pessoa que está sendo intubada, assim como o uso dos medicamentos, os medicamentos de primeira linha e os medicamentos alternativos, caso não tenhamos os medicamentos de primeira linha naquele momento. Tudo isso para dar uma segurança maior para as equipes que estão atendendo. Doutor Carlos, preciso perguntar para o senhor a respeito da orientação que será dada, se ela já está definida ou não, sobre cloroquina e ivermectina, remédios que não saem do noticiário desde o ano passado e que estão envoltos em muita polêmica. Já há uma decisão a respeito disso? Veja, o nosso grupo discute o tratamento dentro do ambiente hospitalar. Para aquele paciente que precisa do hospital, vai ser internado, na grande maioria das vezes, na sua quase totalidade, vai precisar receber oxigênio. Nessas situações, já existem um número enorme de estudos que mostram que somente os corticosteroides e a anticoagulação fizeram um efeito diferenciado. Tem surgido nesses últimos dias
alguns estudos que mostram que para uma subpopulação bastante pequena estão surgindo sinais de que outros medicamentos poderiam ser usados. Esses medicamentos que foram testados bastante, como você citou, a hidroxicloroquina, a cloroquina, a ivermectina, a colchicina, o plasma de pacientes convalescentes, alguns antivirais, alguns monoclonais que estão, inclusive, autorizados pela Anvisa, não são para a população hospitalizada. Não se serve para a população que esteja no hospital. Então, não há recomendação do uso desse tipo de medicamento para o paciente mais grave que ele vai para o hospital. Num ambiente fora do hospital, no ambiente pré-hospitalar, não é foco da discussão desse grupo que está montando esse protocolo. Então, nós não debruçamos para escrever um protocolo para a fase pré-hospitalar. Os pacientes graves, que correspondem a 15% mais ou menos de quem pega Covid, talvez um pouquinho mais nessa nova variante, são os pacientes que têm uma mortalidade alta, são os pacientes que nós estamos trabalhando para ajudar no controle dessa população, que em alguns estados do país, infelizmente, quando vão para a UTI e são entubados, a letalidade da Covid chega a ser acima de 90%. É essa realidade que precisamos modificar. Em linhas gerais, então, pelo que a gente entendeu, o que tem aí de mais prático desse protocolo é o suporte com oxigênio, corticoide, anticoagulante para quem precisa de um suporte hospitalar durante o período em que desenvolve as formas mais graves da Covid. E, claro, a unidade de terapia intensiva, que é o passo seguinte para aqueles que estão numa situação ainda mais delicada. Esse é o protocolo que foi desenhado, que vai ser passado para os médicos de todo o Brasil, doutor Carlos? Veja, esse grupo está, na realidade, esse grupo está desenhando uma linha de cuidados. Esses protocolos, eles se iniciam no momento que o doente vem de casa e chega numa unidade de saúde, então ele é avaliado e ele vai numa sequência. Se ele tiver uma gravidade menor, ele vai internado numa enfermaria e recebe a orientação do que pode ser feito em termos de oxigênio, em termos de catéter nasal de alto fluxo, em termos de ventilação não invasiva, em termos dos medicamentos que funcionam nessa fase. Se ele for mais grave, ele vai para o ambiente da terapia intensiva, então é apresentada todas as técnicas de intubação e de ventilação mecânica. São múltiplos protocolos. O protocolo maior é nessa fase, a técnica de ventilação mecânica. E também são discutidos os medicamentos que podem ser usados como adjuvantes no tratamento desses pacientes que estão entubados sob ventilação mecânica. Depois vai ser discutido quando se diagnostica e como é que se trata uma falência renal, quando se trata uma falência cardiocirculatória, quais são os medicamentos para essas situações. E depois, esse paciente tendo alta, vem a fase de pós-Covid. Vamos acompanhar, dentro dessa linha de cuidados, vamos acompanhar esse paciente para avaliarmos as sequelas e interferirmos mais precocemente para evitar essas sequelas, para que isso não venha a ser um problema de saúde num futuro próximo. Doutor, eu queria perguntar para o senhor, doutor Carlos, qual é hoje o grau de compartilhamento de informações sobre tratamento de Covid entre os hospitais, entre os entes do SUS? Isso já existe de alguma forma e esse protocolo vem melhorar ou a gente está saindo de um patamar mais baixo? Olha, a impressão que eu tenho, e estou na linha de frente desde o ano passado, desde do início da Covid, é que até agora não tinha havido uma ação coordenada. Todos se sentiram na obrigação de orientar, de gerar uma orientação para o tratamento Covid. Então, o Ministério da Saúde já havia feito uma série de notas técnicas e de recomendações, assim como cada uma dessas sociedades que eu citei já tinha feito as suas orientações, mas cada uma procurando, os hospitais criaram protocolos próprios,
todos procurando ajudar a população, ajudar o atendimento do paciente com Covid-19. Porém, como se trata de uma doença nova que não existia um conhecimento prévio de como ela deveria ser abordada, todas essas orientações, elas tinham o mesmo objetivo final, que seria o controle, a cura dessa doença, mas elas tinham visões um pouquinho distintas uma da outra. Essa ação atual, ela veio no sentido de unificar tudo isso, e nós esperamos que, a partir de agora, os conselhos de prefeitos dos municípios, junto com os seus secretários de saúde, os conselhos, as secretarias de saúde dos estados, as associações e sociedades médicas, assim como o Ministério da Saúde, vão se debruçar a orientar os médicos que estão atendendo na ponta com um protocolo uniforme e, com isso, obter um resultado melhor na assistência da população. Dr. Carlos Carvalho, obrigado pela entrevista ao vivo aqui para a Rádio Bandeirantes, né, para esclarecer para os nossos ouvintes, né, esse grupo que foi criado para buscar protocolos para que os hospitais possam ter referência em todo o Brasil para como atender pacientes que chegam à unidade hospitalar com as formas mais graves da doença. Obrigado pela entrevista, bom trabalho, até uma próxima, hein? Bom dia, obrigado pela oportunidade.